Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá pegar o material de física para começarmos mais uma aula de física. Pegue a atividade da aula passada, certo? Que foi as páginas 64, 65 e 66, certo? Quando terminar essa correção, eu vou explicar o conteúdo de movimentos ondulatórios, certo? E o exercício que vocês irão fazer hoje, vocês vão fazer o RA, que se encontra na página 70, certo? É muito importante esse RA, que ele dá várias dicas desse conteúdo, certo? E a página 75, certo? Vamos lá começar a nossa correção da aula passada, que ainda fala de máquinas simples, que foi o conteúdo da aula passada. Vamos lá. Primeira questão. Analise as sentenças e assinale se são verdadeiras ou falsas, certo? Vamos aqui. O item A. Trabalho é uma grandeza escalar? Sim, trabalho é uma grandeza escalar. O item B. A potência de um caminhão é maior que a potência de um carro popular? Lógico, verdade. O item C. Tesoura é um exemplo de alavanca interpotente. Falsa. Tesoura é uma alavanca interfixa. Está aqui ó, a definição, por que essa alternativa C, ela é falsa. Sempre coloque essa observaçãozinha no lado, certo? Aí no livro. Vamos agora para o item D. O trabalho da força gravitacional sempre é motor. Sempre é motor? Falsa. A força gravitacional, ela vai exercer um trabalho resistente ao se erguer um corpo. Por isso que o item D é falso. Olha o item E. A unidade utilizada para medir a potência no SI é essa. No SI, a unidade de potência ela é representada pela letra W, certo? Por isso que o item E está incorreto. Vamos lá para a segunda questão. Identifique os tipos de alavancas apresentados a seguir. Vamos lá. O item A. Nesse caso aqui, essa alavanca vai ser interfixa, ela está fixa aqui, ó. Por isso que ele balança, certo? Na hora que a criança senta, sobe e a outra desce. Então, interfixa. O item B aqui, ó, abrindo a tampinha da garrafa, é interresistente, certo? O item C, a tesoura, interfixa, foi aquele exemplo lá que tinha na primeira questão. Agora a pinça, interpotente, você tem que dar uma pressãozinha. E o item é interresistente, certo? Aqui a pessoa vai levar algum peso, alguma massa aqui nessa balança. Vamos aqui para a próxima questão. Terceira questão, ela fala assim, ó, para empurrar algumas caixas por uma distância de 3 metros, João faz uma força de 200 newton. Indique quanto é o trabalho realizado por ele e se é motor ou resistente. Duas perguntas. Qual é o trabalho realizado por ele? Qual é a fórmula? Está aqui a fórmula, certo? Foi explicado na aula passada. Aí a força, 200 newton. A distância, 3. 200 vezes 3, 600 joule, que é a unidade que se mede o trabalho. E nesse caso, o trabalho será motor. Certo? Nesse caso aí, o trabalho será motor. Por que, tia, que será motor esse trabalho realizado? Porque esse rapaz aqui, ele tem a mesma direção, ele está empurrando aqui esse carrinho, ele tem mesma direção e mesmo sentido. Por isso que o trabalho é motor, certo? Vamos para a quarta. Uma força de 200 newton desloca na mesma direção e sentido um corpo de 4 kg em uma distância de 10 metros. O fenômeno todo ocorre em 5 segundos. Qual o módulo da potência realizada pela força? Despreze lá o atrito, certo? Entre eles, vamos lá. A forma do trabalho, força vezes distância. Então, aqui o trabalho realizado por ele já será. Por que a tia aplicou logo nessa forma? Para a gente ter em mãos o trabalho realizado, certo? Aí 20 vezes 10, que dá 200. Aí você vai lá para a forma da potência, que é trabalho dividido pelo tempo. Então, 200, que foi encontrado aqui, ó, dividido por 5, que dá 40, certo? Que no caso é a potência. Quinta questão.
Uma caixa d'água de 80 kg precisa ser içada até o telhado de um pequeno edifício de altura igual a 12 metros. A caixa é içada com velocidade constante em 1 minuto. Calcule a potência mecânica mínima necessária para realizar essa tarefa. Vamos lá. Primeiramente aqui, vamos descobrir o peso. Massa vezes gravidade. Dá 800 N. Aí vai lá para a formulazinha do trabalho. Qual é a fórmula do trabalho? É 800, que foi encontrado aqui, ó. Presta atenção que eu fiz passo a passo. Depois eu vou deixar esse slide disponível para vocês. Aqui, ó, 800 vezes 18, que dá 14.400. Terminou aqui? Aplica na forma da potência. Potência, você vai pegar o trabalho realizado dividido por 60, que dá quanto? 240, certo? Está aqui passo a passo. Sexta questão. Um operário precisa colocar um objeto de 240 N sobre uma laje no segundo andar de uma construção. Para isso, ele dispõe de um sistema de roldanas formado por uma roldana fixa e 4 móveis. Qual a força mínima que ele precisa fazer para cumprir a tarefa? Qual a força mínima, não é? Está aqui a formulazinha da força. 240, né? O Nzinho, 4, 2 elevado a 4, 16. Basta dividir 240 por 16, que encontramos a força que é 15, certo? Sétima questão. O Deval quer montar um móvel para seu filho mais novo. Para isso, montou o esquema a seguir para mostrar à sua esposa que a ideia é de fácil execução e segura. Qual deve ser o valor da força potente aplicada a essa alavanca interfixa a fim de se obter o equilíbrio? Ele quer obter o equilíbrio. Aqui, como ele quer obter o equilíbrio, essas duas aqui somando tem que dar igual a 3,60. Por quê, tia? Porque ele quer manter o equilíbrio, né? Pronto, vamos lá botar, ó, 2x mais x igual a 3,6 ou 3,60, tanto faz. Aí, 2x mais x, 3x. Isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, que a gente aprende lá no 7º ano, certo? 2x mais x, 3x. O número que está multiplicando, passa dividindo. 3,6 dividido por 3, 1,2. Agora, aplica aqui nessa fórmula, ó. A força da parte 1 vezes a distância da parte 1 é igual à força da parte 2 vezes a distância da parte 2. Vamos lá. A força da parte 1, aqui, ó, 20, vezes a distância, 1,2, que foi encontrado aqui, ó, igual a essa parte aqui, que eu não tenho, ó, vezes 2,4, certo? Agora, o que eu vou fazer? Só resolver, né? Eu acabei de colocar na fórmula, 20 vezes 1,2, 24. O que está multiplicando aqui, que é o 2,4, passa dividindo, que dá 10, certo? No caso, nessa questão, você vai marcar o item B, ok? Questão 8. A vantagem mecânica de um dispositivo é definida pela essa razão, em que F é a força exercida por uma pessoa para elevar uma carga cujo peso é R, certo? Considerando-se as montagens a seguir, a única em que a vantagem mecânica é menor que 1 está representada em, vamos analisar aqui, ó, aqui o item A, aqui o item B, vai analisando uma por uma. Vamos ver aqui o item C. Pronto. A única aqui que é representada por 1, que é menor no caso, é o item D. Certo? Vamos para a próxima. Aqui, se você observar a diferença, ó, ele está bem aqui. No caso, ele vai puxar e aqui vai ficar igual, ó. E aqui não, porque ele está no meio, né? Aqui ele está mais lá na ponta, por isso que é o item D. Isso é só analisar as figuras. A nona. Um objeto de 200 kg é acelerado a 4 metros por segundo ao quadrado. Sob a ação de uma força F, determine a distância deslocada pelo objeto sob a ação dessa força, sabendo que a energia transferida para ele foi de 9,6 kJ. Pronto.
Explicação. A partir da segunda lei de Newton, deve-se definir a força que age sobre o objeto, certo? Aí a força, tá aqui a formulazinha da força, onde a massa é 200 e a aceleração é 4, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Aplicou aí na fórmula e contra a força, não é? Que é o de 200 newton. Sabendo que a energia transferida ao corpo, que no caso é o trabalho, de 9,6 kJ, corresponde a 9.600 joule, pois o casinho, que significa quilo, é igual a 103. Então, teremos, aplica aqui na fórmula, trabalho igual a força vezes a distância. Então, a distância será igual a quê? A trabalho dividido pela força. Já que a força está multiplicando, ela passa dividindo. Já que o inverso da multiplicação é a divisão, certo? Então, a distância será igual a 9.600 dividido por 800. Corta os dois zeros, 9,6 dividido por 8, 12 metros, certo? No caso, a distância será 12 metros. 10ª questão. Um homem aplica uma força sobre um objeto de 20 kg, empurrando-o por uma distância de 200 metros, sabendo que o trabalho realizado pelo homem foi de 8 kJ, determine a aceleração em metros por segundo ao quadrado do objeto durante o movimento. Considere que a força é paralela à direção de deslocamento da caixa. Olha a explicaçãozinha aqui em amarelo. A força que atua sobre o objeto pode ser determinada a partir da definição de trabalho. Está aqui a formulazinha do trabalho, que é a mesma da questão anterior. Então, a força, 8.000 dividido por 200. Cancela os dois zeros, 80 dividido por 2, 40 metros, certo? Agora, a outra formulazinha, A aceleração do objeto poderá ser determinada a partir da segunda lei de Newton. Cuidado que aqui eu tenho a continuação da mesma questão 10, certo? Porque a aceleração, gente, do objeto, ela poderá ser determinada a partir da segunda lei de Newton. Está aqui a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Como encontrar a aceleração? Se a massa está multiplicando aqui, ela passa dividindo, certo? Então, a aceleração será o quê? Força dividido por massa. Qual a força? 40. Deixa eu ver como é que a senhora sabe que é 40. Que encontramos ela bem aqui, 40. E a massa, 20. 40 dividido por 20, 2 metros por segundo ao quadrado é a nossa aceleração, certo? Agora a próxima, de olho na prova. Em uma atividade experimental de física, foi proposto aos alunos que determinassem o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, que também fizesse uma análise das grandezas envolvidas nessa atividade. Tal atividade consistia em puxar um bloco de madeira sobre uma superfície horizontal e plana com uma força com velocidade constante, por isso que ela tem a seta. Aqui, uma velocidade constante, ela aqui puxando, Sobre a situação, é correto afirmar que o trabalho realizado pela força F é nulo. Não, não pode. O trabalho total realizado sobre o bloco é negativo. O item C, o trabalho realizado pela força de atrito F é nulo. O trabalho realizado pela força de atrito F é negativa. Esse item D aqui, Por quê? Lembrando, gente, que o trabalho, está aqui a explicação, em negrito. Lembrando que o trabalho da força de atrito é um trabalho resistente. O que isso significa? Ou seja, a força aplicada e o deslocamento têm a mesma direção, porém, sentidos opostos. Então, ele é dado pelo esse item D, certo? Por isso que você vai marcar nesse de olho na prova o item D, ok? E assim, a gente vamos começar o movimento ondulatório, certo? Que é o próximo conteúdozinho a ser estudado, que se encontra na página 69, certo? Primeiramente, o que é esse movimento ondulatório? O que é onda? Primeiramente, gente, a onda do mar não é uma onda. Como assim, tia? A onda do mar não é uma onda? Para a física, não. A onda do mar não é uma onda. Por quê? Pela definição de onda, o que é onda?
A onda, ela vai transportar energia, mas não vai transportar matéria. Como assim, tia? Vamos lá lembrar a onda do mar. Se eu tenho uma onda do mar, se você está lá para o final do mar, quando vem uma onda, ela vai lhe transportar. Como assim? Quando a onda bate em você, você vai lá para o início do mar. Não é? Você vai voltar. Então, o que isso significa? Que essa onda, ela lhe transportou. E a gente não somos matéria? A onda, ela transporta energia, mas não transporta matéria. Por isso que para a física, a onda do mar não é onda. Para a física, não. Certo? Por quê? Porque ela transporta matéria. Você lembra logo, se você está lá no mar, quando a onda bate em você, você é transportado. Certo? A onda do mar, ela transporta energia, mas não transporta matéria. Certo? Lembra-se disso. A onda do mar transporta energia, mas não transporta matéria. Certo? Tia, então o que é a onda? A onda, gente, ela vai ser aquele finalzinho lá da onda. Lá no final, que você pode estar parado, mas não mexe com você. Bate em você e você se mexe. Por que você se mexeu? Porque ela é energia, ela é uma energia, ela aplicou uma energia em você. Por isso que você faz aquela subida assim lá na onda. Mas você não se mexe. Ou o que isso quer dizer? A onda não lhe joga, né? Ela vai só fazer aquele movimento. Por quê? Porque a onda, ela transporta energia, certo? No caso, esqueça que a onda do mar é uma onda. Para a física, ela não é, certo? Vamos dar continuidade aqui, ó. É possível enviar uma mensagem para o espaço à procura de vida? Ondas sonoras pode se propagar no vácuo, do nada? Essa e outras perguntas serão respondidas nesse capítulo. Quando falamos em ondas, talvez a primeira coisa que vem à cabeça sejam as ondas do mar, né? Como eu acabei de falar. Essas, como a da fotografia, que eu vou apresentar mais no próximo slide, apresentam alguns elementos iguais às ondas que estudaremos. No entanto, foge da característica fundamental dos tipos de onda que veremos nesse capítulo. A gente está logo acostumado. Quando fala em onda, a tia vai falar da onda do mar. Mas afinal, né? O que são ondas? Ondas são perturbações. Como assim? Você está lá sentado, né, na praia mesmo ou no rio, você pega uma pedrinha e joga. Você vai ver que vai gerar uma perturbação ali. Ali que são as ondas, certo? Porque vai gerar uma perturbação. Por isso que ondas são perturbações periódicas, irregulares, que se propagam de um lugar ao outro. Por isso que na hora que a pedrinha cai, sai várias ondinhas ao redor dela, certo? Vamos para o próximo. Existem alguns tipos de classificação de ondas, quanto à sua natureza e quanto ao modo de vibração e propagação dela, certo? Vamos aqui mais. Quais são os tipos de onda? Quanto à natureza, quais são os tipos? Nesse caso, as ondas se dividem em duas classes, mecânicas e eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagarem, ou seja, ocorrerem é necessária a presença de uma matéria, certo? No caso, essa daqui, ó, as ondas mecânicas, para acontecer tem que ter uma presença de algo, da matéria, certo? O que é matéria? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, a definição de matéria. Exemplo, som, onda numa corda ou mola, onda da água, que eu acabei de falar. Por ser onda mecânica, um som não é capaz de se propagar no vácuo, ele não se propaga no vácuo. A outra, ó, tá aqui, esse exemplo aqui, ó, uma explosão no espaço para um observador externo. Como em filme de fixação científica, ela não teria som algum. E as ondas eletromagnéticas, que são? São aquelas que não precisam necessariamente de um meio material para se propagarem. Ou seja, elas também se propagam no vácuo. Exemplo, tia, a luz, que é visível, né? Infravermelho, o ultravioleta e as ondas de rádio também. Elas são ondas eletromagnéticas.
Tá aqui a radiação do Sol, ó, chega até nós por ser uma onda eletromagnética, por isso que chega até nós. Essa outra, elas podem ser transversais, longitudinais ou mistas. Ondas transversais, direção de vibração perpendicular à direção de propagação. Como assim, tia? Nessa figura aqui, ó, na hora que o garoto faz assim, ó, faz uma oscilação na corda, essa oscilação vai se propagando até chegar na moça aqui, ó. Por quê? Porque você gerou uma perturbação, ela vai se oscilando. A partir do momento que você vai fazendo esse movimento na corda, acredito que vocês já fizeram isso, né? Ela vai até chegar o movimento na ela vai ficar parada. Mas se esse rapaz ele oscilou essa corda, ela vai sentir lá na frente. Ele vai fazer no mesmo sentido. Ele fez isso, se ele parar, a corda vai continuar, certo? Agora essa outra, ó. Ondas longitudinais têm a mesma direção de vibração e de propagação. O som, de modo geral, é uma onda longitudinal, pois se comporta de maneira semelhante à figura a seguir. Você está aqui com a mola, uma pessoa segurando, ela segurando na ponta. Se você for fazendo isso, ó, a mola fica comprimida aqui, você dá mais um passo, ela estica de novo, depois você comprime de novo até chegar lá na ponta. É o que está acontecendo aqui, ó. Ela tem uma direção de propagação e ela tem direção de vibração comprimida, porque você fez isso, ó, fez, soltou, ela vai ficar uma direção de vibração um pouquinho comprimida. Aí você anda um pouquinho e faz o mesmo sentido, e assim ela vai ficando assim, ó, certo? Onda se propagando em uma mola. A onda ela vai se propagando aqui nessa mola. Se você fizer um sentido assim, ó, ela vai ficar um pouquinho perto uma da outra. Aí depois se você esticar de novo, uma parte estica, mas a outra parte fica aqui comprimida, certo? Vamos ver aqui se tem mais a outro. Ondas mistas. Ocorre quando as partículas vibram, tanto de maneira longitudinal quanto perpendicular à propagação. São exemplos de ondas mistas, o som se propagando nos sólidos, ondas nas superfícies dos líquidos, certo? As ondazinhas que eu falei, que você joga uma pedra e forma uma onda se propagando. As ondas, elas podem ser classificadas em unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. O que é que significa cada uma delas, tia? O que é uma onda unidimensionais? São as ondas que se propagam em apenas uma direção, como aquelas que produzimos em uma corda. Ela tem apenas uma direção, ela não muda de sentido. E a outra, bidimensional, são aquelas que se propagam em duas direções, como as ondas produzidas na água, né? Lá da pedrinha, lembra da pedrinha? Tridimensional, são as ondas que se propagam nas três direções, com as ondas sonoras, né? Vai para várias direções, ok? A nossa aula de hoje vai até essa parte das classificações de ondas, certo? Aí vocês vão resolver o exercício, vou deixar aí com carinho para vocês, resolvam ele e qualquer dúvida, gente, eu vou estar sempre à disposição de vocês, certo? Assistam esse conteúdo de onda a quantidade de vezes que for necessário, que é um conteúdo super importante para o nono ano, ok? Tchau, fique com Deus, até a nossa próxima aula.